Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um programa Fala Professor. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui a doutora Anabel Sabatini. Doutora Anabel já é médica, obstetra, especialista na saúde da mulher já há muitos anos. Hoje é uma conferencista, palestrante, muito requisitada quando se fala em saúde da mulher. Teve uma passagem pouco conturbada pela política, acho que não sente tanta saudade dessa época, mas é importante levar boa informação. Assim como quando nós fizemos uma entrevista sobre aleitamento materno. Foi uma entrevista que teve grande repercussão, convido vocês para fazer a leitura dela lá em psnews.tv.br. Eu agradeço, né, por aquela oportunidade que você me deu de dar uma aula sobre a importância do aleitamento materno. Agora vamos falar um pouco mais sobre outubro. Para ser mais específico, outubro rosa. Como nasceu essa preocupação com câncer de mama e qual a importância da mulher se observar, se tocar, né, para, quem sabe, descobrir alguma situação que, se no começo for descoberta, nós sabemos que a chance de sobrevivência e de cura é muito grande. Então, antes de mais nada, eu queria dar o meu boa noite, né, às pessoas que estão assistindo e dizer o seguinte: estou muito agradecida pelo professor Samuel continuar. E como eu ia dizendo, falar de quem a gente gosta é difícil, porque a gente tem a tendência de ficar falando muito, mas é que o Samuel realmente é uma pessoa maravilhosa e a gente gosta de verdade, né? O Samuel sabe, não é uma amizade de dias, é amizade de anos, e é sempre muito prazeroso estar com você, viu, Samuel? Eu que agradeço. Para quem não sabe, né, quando eu tive o AVC, a doutora Anabel foi uma amiga da minha família, inclusive, né, acalmando-os, né, quanto ao meu processo de recuperação, e graças a Deus eu estou aqui, né, posso Inteiro. dizer que sou um milagre, né? Você pode dizer mesmo que você é um milagre. Isso é motivo de glorificar a Deus. É Mas, minha isso. amiga, vamos lá, Outubro Rosa, como nasceu essa ideia aí? Então, o Outubro Rosa nasceu em 1990 nos Estados Unidos e não era Outubro Rosa, era a campanha do Laço Rosa, né? É Para interessante. alertar as mulheres para o câncer de mama, que era um câncer que já vinha nos anos 90 tendo um aumento exponencial, né? E aí, em 2002, ele veio para o Brasil, e aí começou também como Laço Rosa, depois foi o Outubro Rosa, para conscientização, porque o câncer de mama vem aumentando e ele é muito, muito prevalente entre as mulheres, né? Hoje é um dos cânceres que mais aflige as mulheres. São 71.913 casos por ano, dos quais 19 mil a 22 mil dessas mulheres morrem. Para vocês terem da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. De 70, 19? 19 mil Bastante, hein? ainda morrem. Quase 30%, né? Por Fosse ano. 20. Por Meu quê? Deus do Porque céu. o diagnóstico, em algumas regiões, norte, nordeste, ainda é tardio. Hum, Tem menos entendi. acesso a raio-x, ultrassom, mamografia, né? Nós aqui na região sudeste ainda somos privilegiados com relação ao diagnóstico de câncer de mama. Por É, isso que nessas regiões onde não há, se faz necessária a importância da palpação. Não só para a mulher autoconhecer seu corpo, que é muito importante, porque se ela tiver o hábito de, às vezes está no chuveiro, palpar a mama, ela vai conseguir fazer o diagnóstico quando aparecer um nódulo, um caroço, porque ela conhece o corpo dela, ela sabe, opa, esse aqui não estava aqui, e já tem como correr. perfeito. Mas existe meios da pessoa se prevenir de uma situação desse tipo? A Existe. alimentação, algo nessa linha? Tem vários meios, né, que a gente faz o seguinte: controle de peso, né? Nós sabemos que a obesidade está intimamente ligada ao câncer de mama, então a mulher evitar ter obesidade. Como que eu posso restringindo a alimentação em açúcar,
restringindo a alimentação em gorduras, praticando esportes, que é muito importante. E quando eu falo esporte, a pessoa acha que é 5, 6 horas por dia. Não, gente, às vezes 2, 3 vezes por semana, uma caminhada de 15, 20 minutos já é suficiente para esse controle de peso e para evitar o câncer de mama, né? Evitar o uso de álcool e cigarro. Nós sabemos que o álcool e o fumo também estão intimamente ligados à gênese do câncer de mama, né? Então, o controle de peso, a prática de esportes, a alimentação, evitar o cigarro, evitar o álcool, já são medidas preventivas de extrema importância para que se evite o câncer de mama. Pelo que eu estou entendendo aqui, o mesmo conselho que se dá para outras questões parece ser também para o câncer de mama. A alimentação equilibrada, a questão da obesidade, o açúcar, né, principalmente em excesso, praticar esporte e o álcool e cigarro, a gente sabe que é um dos grandes males é um dos para e isso que álcool e alguns tipos de droga, né? Então, cocaína, maconha, estão intimamente ligados a algumas patologias ginecológicas também. E o fator genético, existe essa Existe. questão O câncer de mama familiar existe, por isso que hoje nós fazemos em algumas mulheres o marcador tumoral, porque ele pode ser hormônio dependente ou hormônio independente. Então, você faz o marcador familiar, vê o quanto tem aquela família de desenvolver câncer de mama e vai acompanhando todas as mulheres, né? Você vê que teve aquela... Eu sempre falo dela porque foi um caso emblemático, que é a atriz Angelina Jolie, onde ela decidiu pela mastectomia radical bilateral. Ela tirou as 2 mamas e tirou tudo, por quê? Porque ela fez o marcador tumoral, viu que era positiva, que ela tinha quase 90% de chance de desenvolver o câncer de mama, então ela optou por tirar as 2 mamas. A avó teve, a tia teve, as 2 primas teve, então ela foi e tirou, né, para não desenvolver o câncer de mama. Impressionante, hein? Medida bem radical, né? Os Estados Unidos, eles têm uma conduta bem diferente da nossa. A conduta brasileira é sempre mais conservadora, né? Dos Estados Unidos eles já são mais cirúrgicos, eles já são mais agressivos. E se a paciente opta, aí o médico, a paciente lá pode optar, né? Ela optou aí eles fazem. Não existe nenhuma relação, né, do câncer de mama com amamentação, gravidez, nada nessa linha, né? Sim. A amamentação sabidamente evita o câncer de mama. Então, mulheres que dão de mamar têm menos câncer de mama. A amamentação é um fator importante para que se evite o câncer de mama. E é a oportunidade que nós mulheres em geral temos de evitar o câncer de mama, dando de mamar. Ó, eu estou fazendo aqui a minha aulinha aqui, ó. É impressionante. Não, é coisa de professor. Tá vendo? É bom para os meus alunos ver que eu falo para vocês fazer, eu faço, tá vendo? Ela tá falando aqui e eu estou impressionado com essa informação agora. Quer dizer que a amamentação reduz a probabilidade de ter câncer de mama. Provado, sabido, já vários trabalhos científicos provando que mulheres que dão de mamar mais de 6 meses têm um câncer de mama, uma porcentagem muito inferior à população normal. Então, a amamentação é imprescindível, né? Você vê, o melhor alimento do mundo, você amamenta seu filho e ainda evita o câncer de mama. Olha só, é a deixa para eu convidar novamente quem está nos acompanhando aí lá em psnews.tv.br e ler o nosso artigo sobre o agosto dourado, né, que é a importância da amamentação. E mais essa, né, uma mãe que amamenta mais de 6 meses, ela tem uma grande chance de reduzir, na verdade, reduz
Na verdade, reduz a Ah, probabilidade de de câncer câncer de de mama. mama. E isso é uma informação incrível. E a questão emocional. A questão emocional tem alguma relação com o Então, desenvolvimento dessa patologia? nós temos vários trabalhos psiquiátricos, entre ele a gente chama de síndrome da viúva, que foi determinada por vários psiquiatras, né? Estados Unidos e Uhum. Alemanha fizeram o trabalho. O que é a síndrome da viúva? Não é necessariamente você perder o seu marido, é perder alguém que lhe é muito importante, um afeto importante, né? E perdendo essa pessoa, você começa a desenvolver o câncer de mama. Por isso que é chamado de síndrome da viúva. Às vezes você perde um parceiro, um namorado, mas que lhe era muito afeito, que você era muito, que lhe era muito, né, um sentimento peculiar, porque é difícil medir sentimento, né, Samuel? Sem dúvida, sem dúvida. Não tem fita para medir o sentimento, o amor, o quanto aquilo vai te fazer mal. E às vezes eu já vi casos de meninas que perdem realmente o namorado e depois de um certo tempo começa a desenvolver o câncer de mama. Nossa, A incrível. depressão pela falta de afeto. Olha, e a depressão por si só já é um fator Já de é um risco fator de pro risco. A ah, tristeza já é um fator de risco. nossa, rapaz. Um casamento que não vai bem já é um fator de risco. Rapaz, quanta informação aqui, viu, Um incrível. casamento porque às vezes as pessoas não têm coragem, né? A gente sabe todo o preconceito, como é difícil, e eu não estou fazendo juízo de valor disso, porque é difícil mesmo, para a separação, para uma mulher educar o filho sozinho, e você assumir perante a sociedade. E às vezes tem muitas mulheres que entram num casamento que não as satisfaz, que não, né? E vai ficando, vai ficando. Essa mulher é considerada grupo de risco. Ou seja, o que não o que está sendo falado aqui é que o cuidado com a mente, e aí numa outra entrevista a doutora já falou, é mais do que isso, é relação entre mente e espírito que forma a inteligência. Então eu aprendi essa aula, né, com essa junção, por isso se fala Aprendeu tanto da direitinho. por isso se É, fala tanto da inteligência emocional. Então, ter inteligência emocional, ou seja, ter equilíbrio no espírito, na mente, também é uma medida para evitar, ou seja, prevenir o câncer de mama. Isso é é, muito pouco falado, deveria ser mais falado isso daí, porque viu? a gente sempre fala, né? Eu acho que a medicina no futuro, Samuel, vai sofrer uma mudança de 360 graus, porque não adianta cuidar da matéria sem cuidar do espírito. A vida espiritual é tão importante quanto a material. E as pessoas não dão importância para a alma, né? Elas dão Isso, importância para o corpo. Só que o princípio inteligente se faz da inteligência, do espírito com o corpo. Ela não se faz sozinha. tá vendo? Olha só, o Como a princípio da vida, inteligência. a vida espiritual é tão importante quanto a material. Olha só. E assim, então já falamos bastante da prevenção, depois eu vou fazer um resuminho aqui das minhas anotações, porque eu acho que vale a pena, né, Eu a gente gosto de, destacar de esses pontos. contar, só para você ter uma ideia da vida espiritual, eu Fica à atendi vontade. uma vez uma paciente com câncer de mama, muito bonita, sabe? Bonita mesmo. E aí eu virei e falei para ela, olha, nós vamos começar a quimioterapia, o mastologista passou e nós vamos começar a quimioterapia. Para você ver como é difícil nós julgarmos e fazermos juízo de valor, seja com quem for. Aí eu disse para ela, não, ela falou para mim, não, eu não vou fazer. Não vou fazer porque eu estou cansada e eu quero morrer. Eu falei para ela, não, não, você não vou deixar isso acontecer, você vai se tratar. Aí ela falou para mim assim, você sabe o que é estar casada com um homem, ter 3 filhos e gostar de mulher? Eu falei, olha, eu não sei, mas você pode me ensinar. Falar para mim o que você sente, porque às vezes eu vou tentar te entender.
Ela disse: eu cansei. Se eu não posso ser quem eu sou, eu prefiro ir embora. Ela fez uma depressão, um estado crítico espiritual tão triste, de tristeza tão profunda, que do diagnóstico à morte foram 15 dias. Meu Deus, E meu aí você Deus, que fala: tragédia. não, não existe, não existe. Olha que tragédia. Isso Que me tragédia. ensinou, sabe, procurar julgar menos, porque às vezes a gente fala assim, mas gosta disso, gosta da... Eu não, é não fazer juízo de valor, Samuel. Uma aula que você está Não passando aqui, fazer um juízo de case valor. impressionante. Olha, que tragédia, que tragédia. E, minha amiga, depois que a pessoa, né, infelizmente, teve ali o diagnóstico, nós falamos aqui das medidas preventivas. Antes da gente passar para o processo de diagnóstico, eu gostaria que você falasse da importância da consulta recorrente ao profissional da saúde. Porque tem pessoas que vão, principalmente mulheres, e aqui no município de Jandira nós temos o Centro de Referência da Mulher, que tem ali junto, né, a diretoria da mulher, com um programa, por exemplo, Mão Amiga, que tem lá psicólogas, assistente social, ou seja, tem todo um respaldo às mulheres. Existe esse local. Mamografia, a gente já está conseguindo fazer Mamografia, mamografia de algumas pacientes até na hora. Quando o então, caso é suspeito, já direciona na hora para fazer a mamografia, para já pegar o laudo, para nós já podermos encaminhar. então, e tem mulheres que mesmo diante dessa facilidade, não procuram serviço. Então, gostaria que você falasse da importância desse acompanhamento médico, de ir ao médico pelo menos a cada 6 meses, fazer os check-ups e tudo mais. A importância é fundamental. Na mamografia existe uma classificação que nós chamamos de BIRADS, né? Tem 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 já é o câncer de mama. E de acordo com a classificação onde a sua mamografia estiver, nós vamos determinar a partir de quanto tempo você tem que fazer. Por exemplo, 1 e 2 a partir de 2 anos, 0 de ano em ano, complementa-se com ultrassom de mama, né? 3 de 6 em 6 meses e 4 e 5 já encaminhamos para o mastologista. Então, é muito importante que as mulheres, principalmente acima de 40 anos, façam a mamografia anualmente, principalmente as que tiverem essa diferenciação do BIRDS, para nós podermos classificá-las e já saber com qual nós vamos ter que tomar cuidado e como nós vamos ter que agir. A indicação para acima dos 40 anos é para aquela que não teve caso na família, né? É aquela Isso, que teve aqui teve caso na família é 35. E Hum, algumas nós passamos até a 25, mas com ultrassom de mama, não com a mamografia. olha só, incrível. Aqui. E bom, então, para além falando do cuidado com a mulher, cuidado da mulher de forma geral, além da mamografia, quando se fala da saúde da mulher, e pelo que você me falou, tem outras questões que acabam prevenindo o câncer de O mama. Quando eu câncer de digo outras mama. questões, às vezes a pessoa está precisando de um cuidado com psicólogo, às vezes está Exatamente. precisando de uma vitamina, às vezes está precisando do indicativo de alguma atividade física. E às vezes está precisando também cuidar da vida espiritual. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, né? Nenhum problema. Eu acho que a aproximação com Deus faz muito bem a qualquer pessoa, e eu acho que Deus pode realmente tudo. Eu acho que a aproximação de Deus e de Jesus Cristo te aproxima de um monte de só coisa boa, e eu não tenho nenhum pudor em falar que deve se aproximar para se cuidar, não só do câncer de mama, mas para a vida espiritual é muito importante. É isso aí. Então, reforçando para você que está nos acompanhando, mamografia, então, é indicada para mulheres com mais de 40 anos, Isso. mas se As que você têm tiver caso na problema, sua família,
35 anos, Exatamente. né? Sem contar que essa é aquela situação, às vezes a pessoa está com uma idade menor, mas percebeu um carocinho ali no seio, Daí já tem que correr corre. atrás, já tem que correr atrás, né? Então a importância do toque, é isso ou É tá isso equivocada a minha mesmo. informação? Não, é É isso isso. mesmo, a importância do toque aí, até para você conhecer seu próprio corpo. Por quê? Porque a hora que você notar alguma coisa diferente, você sabe. Eu tenho pacientes que falam, não, doutor, eu me toco e esse nódulo não estava aqui. Ela mesma faz diagnóstico dela. Esse nódulo não estava aqui. Perfeito. E doutora, você já falou da importância da questão da saúde mental, questão espiritual, falou a importância dessa questão. E quando as mulheres, você com certeza já presenciou várias mulheres que tiveram esse diagnóstico. E aí eu gostaria que você contasse para nós algum dos casos, um ou algum caso que te marcou de superação, até para que as mulheres que estão nos assistindo compreendam que o diagnóstico não é o fim. Não é. O diagnóstico, olha, nós tivemos uma paciente, eu não vou falar o nome dela, porque ela, de Jandira, e foi um caso que me marcou muito, porque no ultrassom de mama, ela tinha um câncer, era uma pinta, era um grãozinho de arroz. E no ultrassom já foi feito o diagnóstico de câncer de mama. E ela teve que, o câncer era tão agressivo que ela teve que tirar a mama. Aí ela tirou a mama, fez quimioterapia e hoje já ela está com 6 anos de pós-câncer. Está viva, está bem, tá usando ainda o remédio, porque são 10 anos, mudou o protocolo anterior eram 5 anos pós-câncer, agora são 10 anos, mas ela está ótima. Olha só. Porque quando você faz o diagnóstico, é difícil, né? A pessoa leva um choque tremendo. Essa palavra câncer já é um. Já Já é um. assusta, por si só já assusta. Para qualquer pessoa, ela assusta por si só, né? Mas, graças a Deus, ela conseguiu se salvar. E, pô, um diagnóstico super precoce de um câncer extremamente intraductal invasivo e ela conseguiu se sarar. E assim, é importante, eu tô falando isso porque a primeira estatística que você passou pode assustar, né? Você fala de 70 mil, 19 mil, você vê que a memória é boa. De 70 mil, 19 mil, se eu pensava, matemática ali, né? 30% é 21 mil. Então a gente está falando de algo próximo a Próximo. 30%. Próximo a 30%. Mas você Então sabe isso. é um dado grande, mas é importante destacar que eu acredito que grande parte desse dado é de mulheres que tiveram Com o diagnóstico diagnóstico tardio. tardio, isso, diagnóstico tardio. Eu estou falando isso Que porque glória, que graças a Deus isso aí, como nós temos o mamógrafo lá no CRM, você sabe que nós estamos fazendo os diagnósticos bem precoce, viu? Nós estamos conseguindo selecionar e graças a Deus a tendência mundial é que essa estatística melhore, né? Não tenhamos mais tantas mortes. isso é bom, isso é política pública, isso é salvar vidas e é essencial. É essencial. Eu digo isso porque quando jornalista na prefeitura eu acompanhei, né, várias campanhas e de uma delas eu tive a oportunidade de no CRM levantar alguns dados e eu percebi que era mais de 90% das mulheres com diagnóstico tinha assim, um avanço com diagnóstico precoce, já estavam num processo de recuperação de praticamente cura. Então isso até me deu um acalento para, na época, fazer uma matéria otimista, porque é difícil você falar com otimismo sobre câncer. Não, Né? É difícil. É difícil. Qualquer médico vai concordar com você, que é difícil falar sobre câncer. As pessoas se desesperam, se desestruturam, ao lado emocional pesa muito, é difícil mesmo.
Mas é importante você ter acesso, você que está nos acompanhando, ter acesso a essas informações de que quando o diagnóstico é precoce, mais de 90% de chance de sobrevivência e você ter uma vida sem limitação, tá? Estou falando de vida sem limitação, vida normal. Então, é importante deixar esse destaque e reforçar isso para diagnóstico precoce. Então, não adianta esperar a coisa ficar grande, que aí é um problema sério que você está comprando, né? Está adquirindo. Exatamente. Para você Agora, ter uma ideia de como a medicina preventiva é importante. Né? Perfeito. Agora eles estão estudando a gênese das faltas de vitaminas nos cânceres em geral, inclusive de mama. Falta de vitamina D, falta de vitamina B12, falta de sol. E você não vai acreditar, a maioria dos pacientes que nós estamos dosando a vitamina D tem falta de vitamina D. Você sabe que vitamina D hoje não é nem considerada uma vitamina, né? A vitamina D é um hormônio. Nossa. E ela é super importante, é o que você falou, se a pessoa tomar sol, ela já tem vitamina D. Mas como a gente vive hoje uma vida tudo dentro de consultório, dentro de escritórios, a maioria das pessoas não tomam sol. E quando eu pergunto, sua vitamina D está baixa, não sei o que acontece. Doutora, faz meses que eu não vejo sol. Meu Deus do céu. Aí complica, né? Aí complica. Minha amiga, a gente está partindo aqui, eu falo minha amiga porque já tem, como ela disse, a gente já tem um contato já há bastante tempo. E aqui, só para a gente fazer um review aí, para nesse fechamento da entrevista, antes das suas considerações finais, a doutora, nessa entrevista, ela destacou obesidade como um problema sério, um risco para se ter câncer de mama. Então, com isso, ela disse que questão de açúcar e gordura precisa ser reduzida para que a pessoa não chegue no nível de obesidade e, com isso, não tenha maior propensão a ter o câncer de mama. A doutora destacou da importância do esporte, da prática de atividade física. Álcool, cigarro e qualquer droga, não. Isso também pode levar ao câncer de mama. O fator genético, ela falou que é essencial que a mulher que tem esse fator genético comece o cuidado antes, ou seja, não espere os 40 anos, já com 35 anos já faça a sua mamografia para evitar qualquer tipo de problema. Uma informação que ela trouxe fantástica aqui, que é a amamentação. Uma mulher que amamenta mais de 6 meses, ela reduz a probabilidade de ter câncer de mama. Além disso, ela destacou que a questão da saúde emocional, a questão da questão espiritual, que é o princípio da inteligência, a relação desses dois, acaba não só ajudando no desenvolvimento do câncer de mama, mas também quando a mulher acaba tendo esse diagnóstico, pode levar ela rapidamente ao óbito, porque ela não tem força para superar aquela questão. Então, além disso, né, ela trouxe aqui que a falta de vitamina também é uma problemática para se obter, para se ter, né, o câncer de mama. Eu acho que eu resumi bem ou não? Resumiu otimamente, é isso mesmo. É isso. Doutora, mais uma vez, meu muito obrigado. Eu sempre Obrigada a você, Samuel. Eu sempre gosto de falar contigo. Essa é uma entrevista rápida, né? Como o podcast que você fez esses dias, que eu convido o pessoal que está assistindo aí, vai lá diretamente podcast, diretamente ao meu, né? Deixando meu legado, meu amigo Binho, vai lá no Deixando Meu Legado, lá assiste o podcast que ela participou, aí teve mais tempo. Aqui foi mais direto, porque a intenção dessa entrevista é tocar em pontos que não costumam falar. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar dessa relação com a amamentação. Eu nunca tinha ouvido falar dessa relação com a saúde mental e espiritual, não tinha ouvido falar. Né? Então, são questões que são importantes e que falta de vitamina, quem poderia imaginar que a falta de vitamina D poderia ser um fator para desenvolvimento do câncer de mama? Né? É um absurdo, quer dizer, é impressionante. Mas, doutora, disse meu, muito obrigado. Só tomar sol, né? Samuel, exatamente. Eu que agradeço, é um prazer estar sempre com você, tá? E estamos aí. Um abração, viu?
Meu muito obrigado. Mas as suas considerações finais, eu mandar um abraço Então, para alguém, eu queria nas convidar o minhas pessoal para ter consulta então, contigo. nas minhas considerações finais, eu queria pedir às mulheres que força, não deixem o câncer te pegar, faça medicina preventiva, vá fazer a mamografia, vá fazer ultrassom de mama, faça seu Papa Nicolau, façam os exames preventivos para se livrarem de qualquer tipo de câncer, tá? É o nosso desejo, a gente está lá no CRM fazendo o que nós podemos para ajudar, e o que nós pudermos fazer, nós vamos fazer, tá bom? Obrigada e um beijo a todos. Que Deus abençoe a todos nós. Perfeito. Para você que acompanhou a entrevista, você viu que aqui embaixo, durante a entrevista inteira, tá lá, @SabatiniAnabel. Isso daí é porque é a rede social dela. Então, É isso aí. facilmente você a encontra lá no Instagram. E ela sempre está colocando os conselhos, a sua pitada de autoestima para a mulherada. Então, vale a pena seguir, eu indico, @SabatiniAnabel. Meu muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe vocês, que todos Amém. que nos acompanharam, a doutora Anabel também, pelo carinho, por tudo. Deus abençoe, minha amiga. Muito obrigado. Obrigada a você. Um beijo. Beijo.